Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá, e darei um novo nome na cidade do meu Deus, na nova Jerusalém que vem do céu. Ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá, lhe darei um novo nome na cidade do meu Deus, na nova Jerusalém que vem do céu. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Em breve voltarei, amada noiva. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Em breve voltarei, amada noiva. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Em breve voltarei, amada noiva. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra e a glória. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela vai se iniciar por mais uma tarde. A palavra de Deus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que vem até mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Assim disse Jesus. A palavra de Deus, ela está se cumprindo na face da terra. Estamos vivendo os tempos finais, onde as pessoas já não mais acreditam que Jesus, ele vai voltar. Mas Jesus, ele deixou a sua promessa, porque ele não é filho do homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
onde Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não teria dito: vou para o Pai. Ele disse: eu vou para o Pai preparar lugar para onde eu estiver, vós também esteja. Eu vou, mas eu voltarei. Jesus, ele disse: eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou para o Pai. Vou preparar uma morada que não é nessa terra. Vou preparar um lugar onde não haverá choro, não haverá doença, não haverá morte. Eu vou. Mas quando eu voltar, eu venho buscá-los. Eu venho buscá-los para onde eu estiver, vós também estejam. É onde entra. Jesus, ele vem buscar uma noiva preparada. Jesus, ele vem buscar onde aquelas pessoas verdadeiramente se arrependeram dos vossos pecados. Aonde Jesus, ele ordenou para os discípulos: vão pelo mundo inteiro, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Você crendo ou não, Jesus vai voltar. Nós estamos presenciando a terra vivendo dores de parto, onde é pai contra os seus filhos, filhos contra os pais, pai matando seus filhos, filhos se rebelando contra os pais. Estamos vivendo o que Jesus falou: dores de parto. Aonde os discípulos chegaram para Jesus e disse: mestre, nos conta, Senhor, qual será o sinal da tua vinda? E Jesus olhou para os discípulos e disse: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Muitas religiões vêm vindo no nome de Jesus, mas nenhuma salva, mas nenhuma leva a Deus, porque religião não salva o homem. O que vai salvar se chama Jesus Cristo. Foi Jesus que deu a vida por nós pecadores. Jesus, ele quer salvar a sua alma da condenação vindoura que está por vir. Aonde chegaram, João Batista estava batizando. Aonde muitos chegaram, diz quem tu és? É tu és Elias? E ele disse: não. É tu os profeta? E ele disse: não sou. É tu o Messias? Nos responda quem tu és, para que nos dê, que nos mandou, nos dê resposta. Nos fale quem vós é. E ele disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Endireitai as vossas veredas perante o Senhor. Endireitai-vos os vossos caminhos perante a Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos das vossas iniquidades. Arrependei-vos enquanto Deus está dando a oportunidade. Possa ser sua última noite nesta terra. Possa ser a sua última dormida nesta terra, nesta tua cama, nesta noite. Porque a morte, ela vai pegar nós. De certo nós temos, de certeza, a morte. A morte, ela vai vir para mim e para você. Mas para a morte pegar nós temos que estar preparados em Jesus Cristo. Para quando ela vier, aí sim você saber que foi descansar em paz. Porque todos acham que morrer vai descansar em paz. Acham que morrer na bebida, no tráfico, no erro, dos pecados, acham que vai para Deus, que vai descansar. Mas só terá descanso aqueles que negaram o pecado, aqueles que negaram a si mesmo.
Cada um se examine a si mesmo. Onde Jesus disse: aquele que quiser me seguir, é preciso tomar a sua cruz e siga-me. Jesus, ele não aduna o homem a seguir a ele. Jesus não vai pegar pelo seu braço forçado. É para quem quiser. É para quem ouve. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Não adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que Deus manda. O que é que Deus manda? O homem se arrepender dos seus pecados. Deus, ele quer da humanidade que se arrependam. O que Deus quer de mim e de você é que nós aproximamos de Deus, não só com seus lábios, mas sim com o coração. Muitos só chegam a Deus com a boca, mas verdadeiramente o coração está longe de Deus. Vivemos uma geração no século 21, onde as pessoas estão mais interessadas nos seus interesses, estão preocupadas em acumular bens materiais, onde o amor das pessoas é o dinheiro, onde o amor das pessoas está em um veículo e não em Deus, onde o coração não está mais direcionado a Deus, e querem ser filhos de Deus no erro. Porque qual pai não corrige o seu filho? Na carne humana, o pai corrige seu filho quando erra. O pai diz: filho, não é por esse lado, filho, não é desta maneira. O pai corrige o filho. Assim é Deus corrigindo o ser humano na face da terra. Não tem como nós chegarmos a Deus se não abandonar o pecado. Abandona a vaidade, abandona a mentira, abandona o palavrão, abandone os erros. Sem santificação, ninguém verá Deus. Sem remissão dos pecados, ninguém vai ver Deus. Se ninguém negar a si mesmo, se ninguém negar o pecado, se ninguém negar a luxúria, se ninguém negar o adultério, trai esposa, trai o marido, vive numa vida de prostituição, vive mentindo, roubando, traficando, e acha que está normal, acham que estão servindo a Deus, mas essa geração está longe do reino dos céus, estão longe do reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o povo quer encher a cara, mas o povo quer se drogar, mas para Deus as pessoas não querem se sacrificar, mas para os ídolos fazem feitiçarias, encruzilhada, em cemitérios, obra de voodoo, obra de budismos, levam amuletos, confia no amuleto, confia numa cruz, confia no lenço, mas em Jesus Cristo essa geração está longe de Deus, estão longe, só falam de Deus de boca para fora, dizem que conhecem, mas verdadeiramente negam. Dizem que conhece Jesus, todo mundo conhece, mas o seu coração como está? Como está o seu coração diante de Deus? Se você morrer agora, para onde irá a sua alma? Se você morrer neste momento, a palavra de Deus diz: louco, esta noite pedirão a sua alma, para que tu tens preparado a sua alma, para que tu tens preparado a nossa vida. Ela é como uma neblina, ela é passageira. O dia da manhã só pertence a Deus. Não adianta o homem fazer planos, porque o dia de amanhã só pertence ao único Senhor. E a palavra de Deus, ela vai dizer que chegou um jovem rico até ele e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus chegou para aquele jovem e disse: por que me chama de bons? Bom só há um que é Deus. O ser humano está achando que bom vai se salvar. Não.
bom, só existe um que é Deus. Não é porque você dá alimento ao morador que é bom. Não é porque você ajuda o necessitado. Isso é mandamento de Deus, meu e seu, para que nós ajude cada um ser humano na face da terra. É mandamento de Deus. Isso não faz ninguém salvo. Ajudar o próximo é apenas um mandamento de Deus. Isso agrada a Deus, sim. Não é que desagrada a Deus você ajudar um próximo, mas isso não te faz salvo. Hoje eu vejo as pessoas se gloriando por ajudar o próximo. Quer postar na internet, quer se gloriar. A Bíblia diz que já recebeste o vosso galardão. Mas Jesus disse que sua mão direita fizer, a sua esquerda não saiba. Porque o que você faz em oculto, Deus, Ele abençoa e publicamente. Só que hoje estão como os fariseus. Dois subiram ao templo para orar. O fariseu batia no peito: ó Deus, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu não sou como esse publicano roubador, mas antes do dízimo eu jejuo, eu pratico bem. Enquanto o pecador nisso que olhava para o céu e dizia: Pai, me perdoa porque eu sou pecador. E a Bíblia diz: aquele que desceu justificando foi aquele que se humilhou. Porque aquele que se humilha será exaltado por Deus, e aquele que se exalta será humilhado. Estamos vivendo uma época difícil na terra, onde o amor das pessoas já se acabaram. Estamos vivendo tempos trabalhosos na terra, onde o amor das pessoas é o dinheiro. Estão seguindo o caminho de Balaão, se desviaram da verdade, se desviaram do caminho da verdade de Deus, para seguirem os seus próprios caminhos. Porque há caminhos para o homem ser retos, há caminhos para eles ser retos, mas o fim do caminho do homem é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aleluias, é a vida eterna. Deus promete a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para todos que aqueles não pereçam, aqueles que crescem não morram, mas têm uma vida eterna. Jesus promete a vida. Jesus te promete a vida eterna. Satanás não. Satanás oferece cachaça, droga, dinheiro, sexo ilícito, pornografia, músicas seculares. Mas o que Satanás não pode lhe oferecer é a vida eterna com Deus. Porque o mundo já é do maligno. Este mundo vai ser destruído, assim como foi os dias de Noé. O povo comia, o povo bebia, casava-se e dava em casamento, até que choveu, até que o dilúvio abriu as compostas do céu e mataram uma geração corrupta, uma geração de afeminados, uma geração que desonra a Deus, uma geração que blasfema com Deus, uma geração que perderam o temor a Deus, uma geração que não tem mais temor a Deus, de respeito, uma geração vergonhosa, uma geração que não busca mais a Deus, não oram, não se consagram. Aleluia, Senhor. Uma geração que está caminhando aos seus próprios caminhos, uma geração que está longe de Deus. Eu vou estar lendo a palavra, aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai nos encontrar, aleluia, no livro de Pedro, o tema é os falsos mestres. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo,
E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinaram doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão mestres que os salvou. Para pegar a palavra. Rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas faz tempo que o juiz está em alerta. Aleluia. E o destruidor deles está bem acordado, pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos por correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, destruídas com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Aleluia. Ele salvará um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente moral. Todos os dias esses homens bons, que viviam entre eles, ficavam muito agoniados ao ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos, olha, imorais, e desprezam a autoridade dele. Glória a Deus. Esses falsos mestres serão atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelo glorioso seres celestiais e os insultam. Olha o que a palavra de Deus falou aqui. Que no passado aparecerão falsos profetas no meio do povo. Assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinaram doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitaram o mestre que os salvou. Isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Jesus nos alerta que haveria falsos profetas, falsos pastores entre nós, falsos padres corruptos. Onde os falsos pastores estão usando o evangelho para lucrar dinheiro. Pregam que Deus é amor, mas não pregam que Jesus é um fogo consumidor. Eles pregam que Jesus vai abençoar, que Deus é contigo, que Deus vai lhes prosperar, mas não falam que exige renúncia, existe um abandono do pecado. Eles pregam para enganar as pessoas. Eles se venderam pelo dinheiro, pela política. São lobos devoradores que não têm pena das ovelhas. Querem se fartarem, querem lucrar na palavra de Deus. Vendem a palavra, vendem óleo ungido, vendem água sagrada, vendem envelope, fazem campanhas
para lucrar. Vende os 10 mandamentos na estátua, vende amuleto, são feiticeiros. Vende sal grosso, vende rosugida, vende lenço, vende vassoura, e o povo acreditando nos falsos profetas. E o povo acreditando no engano de Satanás. Porque o mundo está cheio de falsos mentirosos. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E a palavra de Deus também ela nos diz que Deus ele tem reservado na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé. Deus, ele não poupou o dia de Noé. Imagina essa geração corrupta. Imagina uma geração que não quer saber de Deus. Só quer saber da Aparecida, Santo Antônio, Iemanjá. Buscam adorar os seus orixás, Buda. Estão se esquecendo de Deus. Deus não poupou a época de Sodoma e Gomorra, onde só tinha gays. Imagina essa geração de homem casado trocando sua mulher para viver com outro homem. Deus vai destruir essa terra. Deus vai destruir em breve uma geração onde Deus entregou os seus próprios deleites, onde os homens se entregaram às suas paixões. Deus os entregou. Aleluias. É por isso que eles se contaminam, homem com homem, mulher com mulher, porque Deus os entregou às suas paixões infames, às suas paixões vergonhosas. Aleluias. Mas o juiz, ele está em alerta. O juiz está em alerta, vendo a corrupção, vendo a maldade do ser humano, vendo o ódio. O coração do homem é rancoroso. O coração do homem já não existe mais amor, é ódio. Porque aqueles que não tiveram o coração limpo, eles não verão a Deus. Para ver a Deus tem que estar com o coração limpo. E se Deus não poupou a época de Noé, imagina essa. Se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, imagina essa. Mas Deus salvou Noé e sua família, porque Noé, ele andava com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. Noé obedecia a Deus. Essa geração é diferente. E vergonham a Deus. São filhos rebeldes. São filhos que não dão atenção à mensagem de Deus. Mas Noé, Deus salvou Noé. Noé avisou o povo que viria o dilúvio, mas o povo zombava de Noé. Essa geração é a mesma. Deus está avisando para o povo se arrepender, o povo está zombando. Deus está avisando: se arrependa dos vossos pecados, se arrependam-se enquanto há tempo, se arrependam enquanto Jesus está dando oportunidade para vocês. Mas o povo não quer. O povo quer se drogar, o povo quer carnaval, o povo quer funk, o povo quer pagode, o povo quer satisfazer os desejos da carne. Mas ninguém quer matar a carne. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. As pessoas só vão contra Deus quando verdadeiramente buscar com todo o vosso coração. Quando vós me buscardes com todo o vosso coração, aí vocês acharão a Deus. Mas enquanto vocês se afastam de Deus, não tem como Deus ter uma comunhão com Ele. Não tem como o homem chegar a Deus por conta do pecado. Há uma barreira entre você e Deus.
enquanto você não abandonar a vaidade, a mentira, a sensualidade, a pornografia, a lascívia, você só se afasta de Deus. E quanto mais o homem se afasta de Deus, pior é a situação dele. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus, pior ainda é se ele morrer sem Deus. Aí que ele vai acordar no inferno. Porque o inferno é real. O inferno existe. As pessoas estão perdendo o bem precioso, que é adorar a Deus. Estão perdendo a oportunidade de morar no céu e trocando para viver no inferno. Estão perdendo o restinho de vida que tem para viver em balada, para viver atrás de corpo, de musculação. Estão atrás das coisas terrenas. Estão se esquecendo de juntar um tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e não corrui. Onde uma geração que os pais ensinam o filho a comprar um cigarro, onde o pai ensina o seu filho a entrar numa porta de bar para comprar cachaça para ele. E isso está desagradando a Deus. Mas Jesus disse: ensinai dos seus filhos no caminho do Senhor em que se deve andar. Aí a mãe ensina, veste uma roupa na filha, curta, ensina a filha a ser prostituta, está ensinando. Roupas inadequadas que desagradam a Deus. Pais que levam seus filhos para um bar para beber, acha bonito, é feio para Deus. Ensine seu filho no caminho do Senhor. Ensine o seu filho a ler a palavra de Deus. Ensine o seu filho no caminho que se deve andar. Mas nós vivemos uma geração tão distante de Deus, que só está honrando com seus lábios, mas depois da morte vê o juízo de Deus. O homem não vai viver mais de 100 anos, 200 anos. A Bíblia diz: quando o homem chega aos 80 anos, ele chega com canseira e enfado. E a palavra de Deus, ela está se cumprindo cada vez mais. Terremotos, misérias, morte, mais mortes. E não para, porque isso são os princípios da cruz. Onde Deus não poupou as cidades de Sodoma, de Nimé, será que Deus vai poupar essa? Pior geração que existe, uma pior geração de cachaceiros, de drogados, uma geração que não quer buscar Deus, uma geração que não honra mais a Deus. A terra está cheia de falsos profetas, ensinando o homem a adorar imagens, ensinando o homem a cultuar Deus, os mortos. O mundo só vai de mal a pior. Aleluia, glória a Deus. É Deus que dá força, aleluia. É Deus que capacita o homem. É Deus que pode livrar sua alma da condenação do inferno. É Deus que é a única salvação para nós. Só Jesus pode salvar sua alma. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por Ele. Aproxime-se de Deus. Não há mais tempo. O Rei da Glória está voltando. É tempo de buscar a presença de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E as pessoas brincando. E as pessoas roubando. E as pessoas querendo carnaval. Estão se esquecendo de buscar Deus. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. Estamos vivendo os dias de Noé.
O povo comendo, bebendo, se divertindo, achando que Jesus não vai voltar, achando que a vida dela está boa, achando que é só passear, curtir a vida, e quando morrer, quer descansar no braço do Pai. Não tem descanso para aquele que não aceitou Jesus. Não tem descanso para aqueles que não negou o pecado. Nicodemo chegou a Jesus e disse: sei que tu és filho de Deus, sei que ninguém faz esses milagres se Deus não for com ele. Nicodemos, o fariseu da lei, conhecia quem era Jesus, mas por conhecer não fazia salvo. Muitas pessoas vão quebrar a cara, achar que conhecer Jesus faz salvo, achar que ter fé em Jesus faz alguma coisa. A Bíblia diz: você crê em Jesus? Faz bem você crer. Não é faz mal, não, faz bem. Mas até Satanás e os demônios também creem em Jesus. Até os demônios creem e estremecem. A sua fé, se você não botar a sua confiança em Deus, ela não é nada. Se você tiver fé e continuar no pecado, que fé, sua fé está morta. Tem que abandonar o pecado. Jesus disse: confiai por entrar pela porta estreita, confiai por entrar pelo caminho apertado, porque largo e espaçoso é o caminho que leva muito à perdição. Muitos estão indo pelo caminho da facilidade, muitos estão indo pelo caminho da facção, mas só que o caminho da facção leva à destruição. Mas Jesus, ele veio para libertar aqueles que se encontram perdidos. João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. É Jesus que liberta o homem. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vós serás livre. Não é Maria que liberta, é Jesus. Não é Pedro, não é Tiago, é Jesus Cristo que liberta o homem do pecado. Foi Jesus que morreu por nós. Foi Jesus que morreu naquela cruz. Então comece a adorar Jesus. Comece a glorificar a Jesus. Apocalipse 22:7, Jesus vai dizer: escuta, disse Jesus, eu vou logo. Felizes são aqueles que guardam as profecias deste livro. Felizes são aqueles que guardam as palavras proféticas deste livro, porque o fim está próximo. O fim está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Então busque o Senhor enquanto há tempo. Invoque o nome de Jesus enquanto está perto. Amém? Que Deus abençoe a cada um que ouviu esta mensagem. Que Deus proteja. Que Deus livre a cada um de todo mal. Em nome de Jesus.
avante. Quando Deus promete tudo, sua palavra é fiel. Se é Jericó a terra, entrarás no alvorecer. É só pelejar e o povo guiar na direção. Pai, Senhor, meus irmãos, está finalizando aqui, irmãos. A palavra de Deus foi pregada. Finalizando aqui porque já estou sem voz, irmão, sem garganta, mas Deus é fiel. O nome de Jesus foi glorificado. E é isso. E assim sucedeu. Josué, confiante do que Deus me falou, enviou 2 espias até Jericó. Virou a terra muito boa e a nos ajudou. E voltaram mais firmados na promessa do Senhor.